Hoje eu vim falar com vocês sobre O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, eu vim conversar com vocês hoje sobre a nossa leitura do mês de março do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, publicado pela Companhia das Letras. Tá? Livro importante, livro, por isso que eu até resolvi gravar vídeo dele, assim. Eu tenho gravado poucos vídeos de resenha, porque eu tenho lido, eu não tenho conseguido tempo direito para gravar, então muitas vezes eu vou gravar e eu já terminei a leitura há muito tempo, como está acontecendo com esse livro. Mas eu achei que esse livro era importante eu gravar o vídeo, porque eu acho que ele é um dos livros que vão estar em destaque agora durante esse ano, na lista das premiações do ano. Então, achei que merecia ficar registrado. O livro a gente tem um narrador, o Pedro, que ele perde o pai dele de maneira trágica e ele vai então narrar esse livro contando a história do pai e da mãe dele. Então ele retoma essa história familiar, essa história da mãe e do pai dele desde a infância deles e vai contando pra gente essa história mais centralizada na história do pai, que é uma família de negros que vivem no sul do país. Então, uma história marcada pelo racismo, né, pelo preconceito, pela violência, e a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história. O livro, esse Pedro, ele narra o livro inteiro se dirigindo ao pai, se dirigindo a esse pai morto, né? Então, eu considero que é uma narração em primeira pessoa, mas que por essa característica dele estar se dirigindo ao pai, em muitos momentos ela tem os requintes da narração em segunda pessoa. Tem gente que fala, é narração em segunda pessoa. Eu considero que é uma narração em primeira, com ele se dirigindo ao pai, o que dá essa sensação de segunda pessoa. Mas não sei se eu posso estar errado, eu não sou formado em letras e não estudei a fundo essas coisas, né? E eu fiquei em vários momentos me perguntando, durante a leitura do livro, por que dessa escolha, por que o autor escolheu narrar assim. Eu acho que essa narração, em vários momentos, ela acaba afastando o leitor um pouco dessa intimidade, né? A gente está vendo, porque é ele se dirigindo ao pai, então você fica observando essa história de fora. Mas isso indica também um pouco do sofrimento desse narrador pela perda do pai, dessa necessidade dele ter que conversar com esse pai, de falar as coisas para esse pai, né? E ele vai reconstruindo essa história familiar pelo ponto de vista dele e de uma forma que em muitos momentos tem um toque de onisciência, né? Então ele está narrando a vida do pai e da mãe, então de coisas que ele, em vários momentos, que ele não presenciou, que ele não sabe os detalhes, e ele está criando esses detalhes, então ele está reconstruindo essa história como forma de elaborar também a perda, né? É um livro que toca em vários pontos muito importantes da nossa sociedade, em várias características, aborda vários temas profundos, assim, mas o que mais marca o livro é o racismo, né? É o racismo em todas as suas formas, desde as formas mais veladas até as formas mais explícitas, né? Então, desde a gente vê o personagem, né, do pai passando, assim, indo na casa de uma namorada e ter que aguentar as piadinhas racistas dos parentes dela, até a gente vai ver a questão da violência policial contra os negros, né? E eu anotei alguns trechos aqui bem bacanas, e aí eu acho que em vez de ficar falando um monte, eu vou ler um desses trechos para vocês, tá?
Só uma coisa, um detalhe importante, o pai dele é um professor de escola pública, né? Faz a sua carreira como professor de história, né? Na escola pública, então um cara que sempre viu nos livros uma chance de transformação das pessoas, tá? Então eu vou ler esse trechinho aqui. Pedro, você sabe quem é Deus? E eu não fazia a mínima ideia do que tinha te feito perguntar uma coisa daquelas para um menino de 9 anos. Lembro que recém havia terminado de ler um livro sobre vampiros, lendas e histórias de terror. Então, quando você me perguntou quem era Deus, pensei em dizer não sei. Acontece que você detestava que eu dissesse não sei. Você dizia, filho, nunca podemos saber de tudo, mas olhe, não responda não sei. Diga então que precisa pensar, que precisa de tempo. No entanto, naquele dia eu não queria pensar. Estava quente e eu só tinha 9 anos. Mas eu lembrei do meu livro sobre lendas de terror e respondi que achava que Deus era um fantasma que morava no céu. E quando eu disse isso, você me olhou com certo espanto e vi seu rosto se iluminar com alegria, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez hoje eu compreenda por que você ficou comovido com aquela resposta. Conforme fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas. E confesso que às vezes eu não queria ser profundo. Eu queria apenas brincar, ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Muito, muito bacana, né? Acho bem profundo, assim. Então é um livro que faz a gente pensar muito. Ele mostra várias coisas que qualquer negro passa ao longo da vida e quem é branco, assim como eu, às vezes nunca parou para pensar nisso e o livro realmente abre os olhos, assim, o livro faz você ver essa dura realidade, assim, que tem no Brasil. Eu vou terminar lendo um último trechinho onde que eu acho também muito bacana, assim. O trecho é o seguinte: que o seu receio de falar, seu receio de se expor, pudesse ter a ver com as orientações que você recebeu desde a infância. Não chame a atenção dos brancos. Não fale alto em certos lugares. As pessoas se assustam quando um rapaz negro fala alto. Não ande por muito tempo atrás de uma pessoa branca na rua. Não faça nenhum tipo de movimento brusco quando um policial te abordar. Nunca saia sem documentos. Não ande com quem não presta. Não seja um vagabundo. Tenha sempre um emprego. Tudo isso passará anos reverberando em você, como uma espécie de mantra, um manual de sobrevivência. Tá? E mesmo seguindo esse manual de sobrevivência, tragédias acontecem. Tá? Todos os dias no Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês leiam esse livro. É um livro, acho, importantíssimo e que vai ter seu reconhecimento. Tá? Então é isso. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.